Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. E a nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 12 de novembro, a nossa quinta-feira. Abençoada seja, ok? Essa primeira imagem, antes de entrarmos nos pormenores, né? Comparando-se dois ou mais átomos, certo? Nós podemos observar alguma semelhança entre eles. Então, a depender da semelhança, nós teremos para esta relação uma denominação especial, né? Então, quando eu falo de isótopos, né, eu estou falando quando os átomos comparados, eles possuem o mesmo número atômico, certo? E diferentes números de massa. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o elemento químico, ó, carbono, né? Então, ó, eu tenho aqui, né, carbono, 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 é o elemento, certo? Então, aqui, esses números que estão na parte superior desse elemento químico, né, representando aqui para vocês, eu tenho o número de massa. E o número de massa são diferentes. Já esses números aqui que estão na parte, né, de baixo, na parte inferior, certo? Esses que estão na parte superior, né, o 12, o 13 e o 11, refere-se ao número de massa. E esses números que estão aqui na parte inferior do elemento químico, refere-se ao número atômico, é o número de prótons, ok? 6, 6 e 6. Então, são isótopos por quê? Porque esses elementos químicos aqui, esses átomos, eles apresentam o mesmo número atômico, certo? Mesmo número de prótons, né? Que fica nessa partezinha aqui, né, inferior. E na parte superior, número de massa totalmente diferente. Então, nesse caso, os átomos são, não é, de mesmo elemento químico e apresentam, né, números, no caso aqui atômico, iguais e números de massa totalmente diferentes, ok? E podemos perceber também que o número de nêutrons também são diferentes, tá certo? Se você diminuir, ó, 12 menos 6, né, você encontrará um resultado. 13 menos 6 encontrará outro resultado. 11 menos 6 encontrará um outro resultado. Porque o número de nêutrons eu posso pegar o número de massa e diminuir, ou seja, subtrair pelo número de prótons, tá certo? Pelo número atômico, ok? Então fica registrado aqui para vocês esse exemplo que é bem simples, né? Então, assim, os demais isótopos, eles são identificados pelo nome do elemento químico, claro, seguido do seu respectivo número de massa, né? Inclusive os isótopos, né, lá do hidrogênio, que eu não sei se vocês recordam, né? Mas aqui eu tenho o do carbono, tá certo? Ó, massa 12, certo? Aí vem aqui número atômico 6, né? Aí vem aqui massa 13, número atômico 6. Massa 11, número atômico 6, né? Então, passando adiante, né? Deixando bem claro que os átomos isótopos, não esqueçam, lembra lá, isótopos da letra P, né? Pertencem, no caso aqui, ao mesmo elemento químico. Se são isótopos, tem o mesmo número de prótons, ok? E número de massas diferente. Já seguindo aqui, eu já posso apresentar para vocês os isóbaros, né? Quem são esses isóbaros? Nome, né, bem exótico. Então, os isóbaros, eles são átomos, no caso aqui, né,
que possuem o mesmo número de massa, que fica na parte superior, ó, 14, 14, certo? E número atômico são números de prótons diferentes. Então, nesse caso, os átomos são de elementos químicos também diferentes. Vocês podem perceber pela letra, não é? Ok? Seguindo, nós temos aqui, né, os isótonos. A professora, isótonos. Vou lembrar lá do N de isótonos. Então, são átomos, olhando para esses dois elementos químicos aqui, nós podemos perceber que possuem o mesmo, no caso aqui, ó, você vai ter que saber que ele possui o mesmo número de nêutrons. Para você saber que ele possui o mesmo número de nêutrons, você vai pegar o número de massa e vai subtrair, diminuir pelo número atômico, ok? Número de prótons. Então, 10, né? Menos 4 resta 6, que é do elemento químico berílio, no caso aqui, certo? E aqui do boro eu tenho 11 e vou diminuir por 5, que também é 6, né? Então, eu posso perceber que nos isótopos, né, os elementos químicos, eles trazem para a gente. Os elementos químicos são diferentes? São, né? Eu posso perceber que o número de massa são diferentes? Também são. E eu posso perceber que o número atômico, que são esses de baixo aqui, ó, a cor preta escura, né? Também são diferentes? Sim, também são diferentes, ok? Então, o que eles vão apresentar de semelhante é somente a mesma quantidade de nêutrons. Então, o berílio, que é o Be, e o B de boro. Então, átomos isótonos são, né, átomos que apresentam elementos químicos diferentes, repetindo, reforçando, número de massa diferente e número atômico diferente, mais o número de nêutrons iguais. Então, não esqueçam desse detalhe, ok? Deixando bem claro aqui uma questão que eu trago para vocês. Como vocês já estudaram lá na matemática, que eu estava observando o livro de vocês de matemática, e vocês já estudaram a equação do primeiro grau, certo? Então, eu trago dentro dessa primeira questão de química, né, uma equação do primeiro grau. Nada difícil. Então, diz aqui a primeira questão. Sabendo que os elementos M, aí eu tenho, ó, como número atômico do M, X mais 5. E o número de massa, 5x mais 4. E Q, que é o outro elemento químico, né? O átomo Q. Número atômico do Q, X mais 4, certo? E o número de massa, 6x mais 2. São isóbaros. Se ambos são isóbaros, ó o A aqui, ó, se destacando aqui, ó, com a setinha bem acima dele, significa dizer que ambos apresentarão o mesmo número de massa, ok? Então, podemos concluir que seus números atômicos são, respectivamente. Vai querer que você encontre o número atômico. Mas antes, você vai ter que descobrir o número de massa. Então, a massa de M é 5x mais 4. Coloca aqui 5x mais 4, certo? Igual a massa atômica do Q, 6x mais 2. Igual a 6x mais 2. Equação do primeiro grau. Vamos pegar todos os números que estão acompanhados aqui, né, de x e coloca o primeiro membro, 5x, 6x vai passar negativo, menos 6x, né, igual a 2, né, e o mais 4 vai passar para o segundo membro negativo, menos 4. Então, vai ficar aqui, ó, 5x menos 6x, menos x no primeiro membro.
igual a 2 menos 4, menos 2. Vai dar negativo o primeiro membro e vai dar negativo o segundo membro. Então, você irá multiplicar por menos 1. Então, ficará x igual a 2. Então, você encontrará o valor de x, né, que vale 2. Então, você vai substituir aqui para você saber quanto é que vale a massa do M. 5 vezes 2, que é x, dá 10. Mais 4, dá 14. A massa do M é 14. Vamos ver aqui a massa do Q. 6 vezes 2 dá 12, ok? E 12 mais 2 dá 14. Então, a massa do M é 14 e a massa do Q também é 14. Beleza. Você encontrou, você sabe que a massa de M é 14, a massa de Q também é 14, significa dizer que ambos são isóbaros, né, como vem dizendo o enunciado da questão. Beleza? Levando em consideração o seguinte, ele quer saber o número atômico, ou seja, os números atômicos, não é? Porque ele quer saber o número atômico do M e o número atômico de Q. Então, os números atômicos dos dois elementos químicos. O que você deverá fazer nesse caso? Você sabe que o X vale 2, não é? Você encontrou a massa do M e a massa do Q. Agora, você vai encontrar os números atômicos, respectivamente, na ordem. Então, você vai pegar o X mais 5, né, que pertence a M. X vale 2. Mais 5 é igual a 7. Então, o número atômico do M, 7. O número atômico do Q, eu tenho X mais 4. X é 2. 2 mais 4, 6, ok? Então, o número atômico do Q é 6. Então, respectivamente, nessa ordem, os números atômicos de M é 7 e o número atômico de Q é 6. Qual é o item que corresponde? 7 e 6. O item A, ok? Então, turma, espero que vocês tenham compreendido, né? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Para vocês, bons estudos, ok? E eu irei abordar questões de química envolvendo equação de primeiro grau para vocês, beleza? Então, até o nosso próximo encontro, turma.